Edmundo Gonçalves, candidato da oposição a Nicolás Maduro, proclamou-se o novo presidente da Venezuela. No texto, assinado em conjunto com a líder oposicionista Maria Corina Machado, a dupla pede às Forças Armadas que se descolem do chavismo. Na mensagem, Gonçalves pede ainda que a vontade popular seja respeitada. Abre aspas. Nós vencemos esta eleição sem qualquer discussão. Foi uma avalanche eleitoral cheia de energia e com uma organização cidadã admirável, pacífica, democrática e com resultados irreversíveis. Agora, cabe a todos nós fazer respeitar a voz do povo. Fecha aspas. No sábado, em Caracas, milhares de pessoas foram às ruas da capital venezuelana para pedir transparência no resultado das eleições e protestar contra a proclamação da vitória de Nicolás Maduro. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Quero ouvi-la mais um capítulo aí em relação às eleições na Venezuela. Hoje, então, Edmundo Gonçalves se autoproclama presidente da Venezuela, mudando aí o xadrez nessa crise política do país vizinho. O que isso representa? Como é que você avalia essa medida, né, realizada aí pela oposição nessa segunda-feira, Ana? O que muda no xadrez na Venezuela? Mais gasolina nessa fogueira que já está bastante alta, né, Paula? Boa noite para vocês aí em São Paulo, meus parceiros Mestre Augusto, Piotto, Silvio, muito boa noite para a nossa querida audiência. Paula, o que acontece, o que nós estamos vendo na Venezuela é assustadoramente parecido com o que aconteceu no Brasil em termos de opressão, de falta de transparência, da lisura do pleito eleitoral no sentido do debate, né? É proibido debater. Se houve fraude ou não houve no Brasil, a gente não tem como afirmar isso. Mas a gente não pode censurar o debate, não é mesmo? Em qualquer democracia, debate sobre qualquer coisa precisa ser enaltecido. E na Venezuela, o que nós temos visto é que foi também proibido debater, foi proibido questionar. E o curioso, Paula, eu estava vendo alguns analistas de canais a cabo aí no Brasil, e um deles falando ontem num especial sobre a Venezuela, e num desses canais o especialista, comentarista, analista político falava: gente, é muito fácil. Se Maduro, o ditador Maduro, não quer apresentar as atas, porque parece que as atas agora vão brotar do solo em algum momento. Mas ele dizendo, se ele não quer apresentar as atas, ora, que apresentem então a recontagem dos votos e façam novas atas. Por que temos que esperar as atas, as tais atas do Maduro? Basta recontar o voto físico, porque na Venezuela tem isso. É a urna eletrônica com o voto físico. E aí agora o González autoproclamando presidente da Venezuela é uma situação muito complicada, porque países importantes como os Estados Unidos e outros países no mundo, eles também estão reconhecendo Edmundo González como o verdadeiro vencedor desse pleito eleitoral na Venezuela. Então, Paula, a questão agora é de que lado o Brasil vai ficar oficialmente. Porque uma coisa é o diretório do PT assinar aquela nota, aquela declaração, dizendo que as eleições foram transparentes sob o ditador Maduro, e outra coisa é um pronunciamento oficial como nação. Como nação. Porque o Brasil já está deixando bem claro, o Brasil do Lula, de que lado ele está. Tanto que Geraldo Alckmin estava sentado junto com líderes de grupos terroristas no Irã. Resta saber se essa coroação ela virá de forma oficial como desse pacote aí do eixo do mal que o Brasil de Lula e o PT se enfiou. Pois é, Silvio. O presidente Lula segue em cima do muro, tentando se esquivar como pode.
dessa situação aí na Venezuela. Diz que está aguardando as atas, mas o prazo legal de 72 horas já se esgotou na semana passada. Mas na semana passada Lula veio a público dizer que não viu nada de grave, nada de anormal nas eleições da Venezuela. Evita falar com Nicolás Maduro por telefone. Nicolás Maduro queria conversar com o presidente Lula, ele tenta se esquivar como pode. Fato é que o Brasil segue em cima do muro, pelo menos oficialmente, né? E é o que diz a Ana, como é que o Brasil vai se portar diante de outros países aqui nas Américas? Peru, Argentina, Uruguai, Equador, Costa Rica, Panamá, seguiram a posição dos Estados Unidos e também da União Europeia de reconhecer a vitória da oposição, a vitória de Edmundo Gonçalves. Paula, eu acho que nesse caso não é nem ficar em cima do muro, porque eu acho que o Lula, ele é cúmplice do Maduro. Ao não ter, por exemplo, compactuado com aquela resolução da OEA, ele foi cúmplice do que está acontecendo na Venezuela. Nesse caso, se esquivar, se acovardar, é ser cúmplice de uma ditadura sanguinária, do amigo ditador dele, que nós éramos, inclusive, proibidos de dizer que Lula é amigo de ditadores pelo Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição de 2022. Agora está mais do que claro. Então, eu acho que nessa situação, nós já devemos chamar as coisas como elas são. O Lula é cúmplice do que está acontecendo no nosso continente, numa posição muito perigosa, porque está passando tempo demais. O Maduro já ganhou tempo demais. E quanto mais essa história se arrasta, mais bélica, mais perigosa se torna. Por quê? Porque a Venezuela é uma Cuba muito pior, mais populosa, armada, mais próxima do Brasil, ou seja, até do ponto de vista geográfico, é muito mais complexo. Vai se tornar aqui uma base desse eixo Rússia, China e dos ayatolás também, concordo com o que já trouxemos aqui na abertura do programa. Aqui, uma base muito mais perto do Brasil. E o Lula faz todos os gestos de que pretende permanecer deste lado. É o momento mais infame da nossa diplomacia, mas não somos mais só um nanico diplomático. A partir de agora, nós assumimos o risco de uma ebulição, uma convulsão social na Venezuela, que só não aconteceu essa primavera ainda por causa dos militares. E talvez, em algum momento, haverá uma comoção por parte dos militares que também têm família em casa. Eu vou recorrer mais uma vez àquela fala da Maria Corina, quando ela foi diante dos homens da Guarda Nacional e disse: vocês têm comida no quartel? Vocês têm comida na casa de vocês? Porque o recado que ela estava dizendo ali é: muita gente não tem comida. A Venezuela já chegou ao fundo do poço. É uma economia em frangalhos e um povo miserável que, nessa hora, empenha a própria vida pela liberdade das gerações futuras. É isso que está acontecendo lá. Os Estados Unidos ainda são, de certa forma, uma incógnita, porque parecem estar mais preocupados agora com uma eleição que se avizinha. Mas o Brasil não. O Brasil é cúmplice de tudo isso, junto com a Colômbia e com o México do senhor López Obrador. Já trouxemos aqui na semana passada essa informação. E a história vai cobrar essa conta, pode ter certeza. A diplomacia brasileira vive o seu momento mais infame e o Lula é responsável por isso.